Eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Quero conversar um pouco com você nessa manhã sobre a armadura de Deus, sobre a importância de nós estarmos nos fortalecendo no Senhor. Diz assim a palavra de Deus, Efésios 6, versículo 10. No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, continuar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que a palavra de Deus está falando aqui para nós? Que vai haver dias maus. E esse dia mau, ele tem uma intenção: tirar a nossa força. Você precisa entender, meu amigo, minha amiga, que a nossa maior luta não deve ser contra pessoas, e sim contra espíritos malignos que usam as pessoas para nos fazer o mal. Que há um mal por detrás de algumas pessoas, porque toda vez que nós deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer o contrário do que Deus nos ensina, é como que você estivesse abrindo uma porta na sua vida por onde o mal vai entrar. E esse mal a gente não vê fisicamente falando, mas ele vai influenciando atitudes, palavras, pensamentos, principalmente pensamentos ruins, pensamentos de medo, pensamentos de derrota, para tentar nos enfraquecer, para tentar também levar a pessoa a fazer o mal para outras. E quando a gente não conhece o que está escrito na palavra de Deus, você começa a pensar que seu maior inimigo são pessoas,
porque a gente não tem noção que há um mal, a não ser que a palavra de Deus nos revele que há um mal por detrás de muitas pessoas que nos odeia sem você nunca ter feito mal nenhum a elas. E por causa do mal que age na vida daquele que dá lugar, muitas pessoas elas passam suas vidas inteiras brigando com outras pessoas, sendo que a luta deveria ser contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, que é a guerra espiritual. E nessa guerra, para nós vencermos, a Bíblia fala que é nas regiões celestiais que estão toda sorte de bênção. Que Deus promete abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sem medida, porque as bênçãos já estão preparadas. Deus não vai preparar o que nós precisamos. Já está preparado. Já está pronto. Só que para chegar até nós tem uma guerra. E essa guerra é espiritual. É o que aconteceu lá no livro de Daniel. Quando Daniel descobriu que fazia 70 anos que o povo estava cativo na Babilônia e que, pelas profecias, o cativeiro só iria durar 70 anos. E ele estava vivendo os 70 anos, o último ano do cativeiro. Então ele se alegrou, porque naquele ano Deus ia tirar eles da Babilônia. Eita glória! Naquele ano. Mas para eles saírem da Babilônia, o que foi que Daniel fez? Abriu jejum de 21 dias. E se humilhou em pano de saco, não tem? Pedindo perdão pelos pecados da nação de Israel, para Deus perdoar, ter misericórdia deles e cumprir aquela profecia naquele ano. E o que foi que aconteceu? Deus enviou um anjo com a resposta. E a resposta era favorável. Era a que Daniel queria ouvir. Só que no meio do caminho, nas regiões celestiais, os príncipes das potestades do ar, das trevas, tentou impedir o anjo de vir com a resposta. E houve uma guerra espiritual. Mas o anjo de Deus, enviado por Deus, venceu a guerra. Por quê? Porque havia um Daniel buscando a Deus. E Deus enviou mais outros anjos de reforço para que o mensageiro atravessasse aquela zona perigosa e chegasse até Daniel com a resposta que ele estava pedindo para Deus. Porque há uma guerra, querido, que nós não estamos vendo, mas está acontecendo. E Deus nos dá estratégia para nós vencermos essa guerra. E a primeira coisa que Deus diz aqui é que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Em outras palavras, não lute com a força do seu braço. Porque essa luta aqui não é MMA, não é judô, não é vale tudo, principalmente vale tudo, não é. Essa luta aqui, você vence ela com a armadura de Deus. Por que que Deus nunca perdeu uma batalha? É o general que nunca perdeu uma batalha. Porque ele tem uma armadura que o inimigo não pode atingi-lo.
E essa armadura de Deus, Ele nos disponibilizou. É uma armadura que deve lhe proteger e me proteger no mundo espiritual. Você não vai ver no físico essa armadura, porque ela é uma armadura espiritual, que você vai se apoderar dela, se revestir. Você tem um corpo físico e você vai se revestir com ela no seu espírito, porque você também tem um espírito que está dentro de você. Você não vê, mas ele está aí dentro de você. E essa armadura é para revestir o teu espírito, essa parte que Deus soprou dentro de mim, dentro de ti, e nos blindar, nos fortalecer, nos proteger, nos dar poder para nós vencermos o mal, o dia mal, que aqui e acolá ele aparece. Qual é essa armadura de Deus? A palavra de Deus descreve. Você quer estar firme no dia mal? O que é estar firme? É não desfalecer, não desmaiar, não ser levado pela correnteza, não sair da posição, não sair da casa de Deus, porque é uma posição que você deve estar, e eu também, na casa de Deus. Mas muitos, quando passam pelo dia mal, essas hostes espirituais da maldade arrancam eles de dentro da casa de Deus. Quanto que deveria ser o contrário. Que no dia mal você estivesse lá para adorar o Senhor, para que este dia mal não te destruísse e nem destrua o que você tem. Essa armadura de Deus é para nos deixar firmes no dia mal. O cinturão, cingidos com a verdade. Os seus lombos. E vestir o seu peito com a couraça da justiça. O que é esse cinturão da verdade? Que essa couraça da justiça era uma peça da armadura do guerreiro que protegia o peito e a cintura. Ela era presa por um cinto na cintura, aonde a espada era sustentada, aonde as armas eram sustentadas. Que são duas atitudes espirituais que nós devemos desenvolver na nossa vida. Não mentir. É o que a mãe diz quando os meninos são pequenos e quando vão crescendo, eles esquecem. É uma das coisas que mais os pais ensinam para os filhos quando é criança. Não pode mentir. E é incrível a quantidade de adultos, pessoas que já estão com idade avançada e são mentirosas. E a armadura de Deus, ela é firmada na verdade. Você quer estar firme, você quer estar forte, principalmente no dia mal, quando ele vier, ou se você está passando por um dia mal, não faça acordo com a mentira. Ah, mas se eu falar toda a verdade, aí vai ficar pior a situação. Vai não, aí Deus vai entrar. Porque aonde tem mentira, quem vai entrar é Satanás. Aonde tem a verdade, Deus entra na guerra. A couraça da justiça são as atitudes corretas, alinhadas com a palavra de Deus.
Porque tem o jeito dos antepassados fazerem as coisas. Tem o jeito que os blogueiros vão dizer para você fazer, que a moda agora é essa. E vai ter a palavra de Deus dizendo para você como você deve ser, fazer, falar, agir. E se você alinhar a sua vida com a vontade de Deus, é a proteção no seu peito, até a sua cintura, na sua parte superior. É a couraça da justiça, porque a justiça é a gente botar em ordem a nossa vida. Representa você analisar a sua vida e ver o que é que está fora do lugar, o que é que está precisando se consertar. Aí você vai correr para quem? Para Jesus. Aí você vai se arrepender dos seus pecados. Aí você vai receber o perdão por meio de Jesus, do sacrifício que ele fez ali na cruz por nós. E nós vamos receber na nossa vida a justiça dele. Porque por mais que a gente consiga fazer o certo, que a gente queira fazer o certo, a gente não vai conseguir fazê-lo por muito tempo sem a ajuda do Senhor Jesus, sem estar aliançado com Ele. Você pode até conseguir fazer por uns dias, mas quando chega o dia mau, não tem? Eu lá vou mais tratar bem, eu lá vou mais fazer as coisas boas para ele, para ela. Vou é nada. A nossa justiça vai para as cucuia. Por isso que não serve. Por isso que precisamos receber a justiça de Jesus. Porque quando você está revestido da couraça da justiça, sabe o que vai acontecer? Você pode até pensar em fazer o mal para aquela pessoa que está te fazendo o mal, mas você não vai conseguir fazer o mal, ó. É incrível. Você vai querer ser ruim, mas não vai conseguir ser. Você até planejou se vingar, mas não consegue. Não consegue. Porque dói. Porque você não nasceu para fazer o mal. Porque você está revestido da armadura de Deus. Aí pode muita gente chamar de besta. Bicha besta. É besta. Fica só fazendo bem para aquele lá. E eles fazendo mal para ela. Fazendo mal. Deixa tu ser besta. As hostes espirituais da maldade, o mal que usa pessoas. Pode colocar até pessoas no teu caminho para dizer isso para ti. Para mandar tu deixar de ser besta. Porque fazer a vontade de Deus para os que estão mal acompanhados por esses espíritos malignos é ser besta. Mas para você que anda bem acompanhado com Deus, com o Espírito de Deus, é andar em vitória. É a prova de que o mal não está dentro de ti, não entrou em ti e nem vai agir usando a ti. Não tem uma vitória, uma das vitórias maior do que essa. É você estar blindado e o mal não poder usar a tua vida para fazer o mal para outros. E o mundo precisa de pessoas revestidas da armadura de Deus, porque tem muita gente fazendo mal. Tem muita gente sendo usada pelo mal. Então você, meu irmão, minha irmã, se fortaleça no Senhor. Não mude de lado. Permaneça firme, fazendo aquilo que Deus quer, porque isso agrada a Deus e isso vai gerar vitória na tua vida. Vitória na tua vida. Outra peça da armadura de Deus é calçar dos pés na preparação do Evangelho da Paz. Porque tudo que o mal quer é calar a nossa voz.
Você sabia disso? Tudo que o mal quer é que os pregadores se calem, é que ninguém pregue. O evangelho que gera paz, aonde ele entra, ele gera paz. E na guerra espiritual, no dia mau, o que você deve fazer? Você deve calçar os seus pés com o evangelho da paz. Não foque no mal. Não foque no seu problema. Procure alguém para você falar do amor de Deus para essa pessoa. Porque quando você está falando do amor de Deus, falando do evangelho para alguém, é como que você tivesse calçado os pés com a preparação do evangelho da paz. Os teus pés não vão vacilar, não vão escorregar. Que é tudo que o mal quer que aconteça quando você passa pelo dia mal, não tem? Quantas vezes eu já passei por dias maus e eu sabia que o mal não queria que eu fosse pregar naquele dia. E eu digo, agora é que eu vou pregar, agora é que eu vou desmascarar o mal, agora é que eu vou falar como é que nós vamos te vencer. Porque tudo que o mal quer é que os que estão pregando parem. E eu não estou falando aqui só de pastores, porque o ID, pregar o evangelho, é para todos que têm uma aliança com Jesus, que entregaram sua vida a Jesus. É uma missão da igreja, é uma missão do povo de Deus. Não é só dos pastores, é de todo aquele que crê. Quantas pessoas pregavam o evangelho e hoje não pregam mais? Por quê? Porque perderam a sandália. Porque o mal veio e arrancou a sandália. Elas não conseguem mais falar da palavra de Deus para ninguém. Então é nesses dias difíceis ou fases difíceis, porque às vezes não é só um dia, é fases. Não pare. Porque enquanto você estiver pregando, Deus está te sustentando. Deus está te fortalecendo. O que é que você acha que está acontecendo comigo aqui agora? Eu não estou ficando mais fraca do que eu estava há poucas horas atrás, não. Eu estou ficando mais forte. Porque eu estou pregando. Ele está me fortalecendo. Estou pregando aqui para você e ele está me dizendo que eu tenho que falar. Porque os dias maus não devem nos deixar surdos ao ponto de nós não ouvirmos mais a Deus. Que é o propósito que o mal quer, que você fique surdo. E Deus fale e você não escute ou não entenda. Mas quando você prega, você fala da palavra de Deus, Deus está falando contigo. E você está espalhando a notícia do que Ele está falando. E nisso nós estamos nos fortalecendo. Há 3 maneiras de calçarmos as sandálias do Evangelho da Paz. 3. Primeira, orando em todo o tempo. Quando você ora por aqueles que estão pregando, quando você ora para Deus te usar para pregar, através da oração. Quando você ora pedindo a Deus para levantar mais trabalhadores para pregar a palavra, na sua célula, na sua casa, na igreja, no mundo inteiro.
Você está calçando a sandália. Quando você prega, você já está calçado. E quando você financia a obra de Deus para que ela não pare, para que ela não feche as portas. Quando você é um dizimista, quando você é um ofertante, quando você é um provedor, aí esse programa vai continuar pregando. A porta da casa de Deus vai continuar aberta. Por quê? Porque você está calçando as sandálias do Evangelho da paz. Porque quem anda descalço não vai muito longe, não. Basta só o chão esquentar, que representa o dia mau. Então se envolva com a pregação do Evangelho. Seja um provedor dessa obra. Nós precisamos de pessoas revestidas da armadura de Deus para nos ajudar. Que Deus te levante como um provedor dessa obra, colocando um desejo no teu coração de fazer isso, porque isso vem de Deus. A outra peça da armadura é o escudo da fé, com o qual nós vamos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Porque no dia mau vem as setas, vem os dardos, as flechas com fogo, pensamentos. Porque o dia mau é mau mesmo, não tem? Não é só o nome, é mau mesmo. É aquele bocado de conta chegando para pagar. É aquele bocado de gente que depende de você, que são funcionários, e que naquele dia X ele vai querer receber o salário. É a doença, é as furadas, é as agulhas, é os remédios, é o diagnóstico, é o resultado do exame. É você pensar que é casado com uma pessoa fiel, que lhe ama. Aí você descobre que você não é a única pessoa daquela pessoa. Que tem uma terceira aí no meio, ou quarta, quinta. E você era a única que não sabia de nada. Aí o chão abre assim e você entrou. Perdeu o chão. São dias maus que a gente nunca gostaria de viver. Esses momentos ruins, mas vem aonde o mal sussurra. Sai de casa, larga ele, vai-te embora, some, tira a tua vida. Toca fogo logo em tudo, logo acaba com tudo, fecha essa empresa, baixa as portas, tu vai ficar doente. O mal fala. O mal lança o decreto de morte, a sentença do fim. Aí como é que a gente vai vencer? Com o escudo da fé. É pegar a palavra de Deus e dizer: tu tá dizendo isso, né, Satanás? Mas o meu Deus, ele diz que eu sou mais que vencedora por meio de Cristo Jesus. Ele diz que está comigo. Ele diz que eu vou passar pelo fogo, mas o fogo não vai arder em mim. Nem as muitas águas vão me arrastar, vão me afogar. Porque eu estou apoiada no braço dele. Ele diz para mim não ficar com medo. Aí você está usando o quê? O escudo da fé, com o qual você vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. A flecha incendiada veio, mas bateu no escudo da fé, caiu por terra, apagou, não te fez dano algum. Os planos do inimigo foi frustrado. Não conseguiu te ferir, te atingir.
te desfalecer, te desanimar, te botar no quarto escuro. Você mesmo sem força, se arrastando, foi para a igreja, orou, chorou, gritou para lá, pedindo misericórdia a Deus. Irmão, porque tem momentos que orar abaixo não resolve, não. Tem que ser o cego Bartimeu mesmo, gritar mesmo a toda altura. O importante é que no final ele vai lhe ouvir. E vai mandar te chamar e vai dizer: pera ainda, esse aqui eu atendo depois. Tá falando baixo, eu atender logo aquele ali que tá gritando. Porque foi isso que aconteceu com o cego Bartimeu. Porque tem momentos que você não consegue falar, você só chora. E o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Fala para Deus coisas que nós não temos nem coragem de falar. Porque não sabemos ou porque somos covardes. Muitas vezes a pessoa está envolvida num sentimento tão ruim. E aqui eu falo para quem é amante, que está me ouvindo agora. Eu sei que tem gente de todo tipo me ouvindo. Você que é a outra. O sentimento que você tem, você olha para dentro de você e chama de amor. Só não é verdadeiro. Mas para você é amor. Você pensa assim: se eu deixar, eu morro. Aí você fica perdendo seus anos, perdendo seu tempo, plantando coisa ruim. Você vai colher lá na frente o que você está plantando. Porque da colheita ninguém escapa. Mas na frente você pode até ficar com essa pessoa que você está. Você pode até conseguir arrancar essa pessoa da família, do casal, do casamento dela. Mas mais na frente ele vai fazer a mesma coisa contigo. Por quê? Porque o coração dele não é fiel. Não, mas quando ele deixar a esposa, quando ela deixar o marido dela, aí nós vamos se casar e vamos ter uma família bonita. Aonde que Deus escreve uma história bonita com início feio desse? Então não vá por esse caminho, não vá não, porque esse caminho aí não é o caminho da vitória. Não é o caminho que Deus aprova. Mas aí a pessoa tá cheia daquele sentimento que para ela pensa que é verdadeiro, só que não é. Porque o resultado tá sendo ruim. Por isso que o amor não é verdadeiro. Porque o amor verdadeiro, ele não destrói família, ele não destrói casamentos, ele não deixa filho sem pai, sem mãe. O amor verdadeiro não faz a história feia desse jeito, não faz. Só você olhar para o amor de Deus. Mas a pessoa está envolvida por um sentimento que ela não consegue vencer. E muitos desses sentimentos é influenciados por espíritos malignos que querem destruir casamentos. Ele faz uma pessoa livre, desimpedida, gostar de um que é casado, que é casada, para destruir aquela família. Aí como é que você vai vencer esse sentimento? Se arrependendo e se fortalecendo no Senhor. Se arrependendo e admitindo que esse caminho que você pegou aí, esse atalho, é errado. E você vai se arrepender de verdade, vai dar um basta nesse relacionamento que não lhe pertence. Tem? E você vai buscar o Senhor, porque Deus vai te dar um que vai ser livre, desimpedido, que vai encaixar contigo direitinho, tem? Para a história ser bonita do começo até o fim. Aí Deus vai te dar uma família abençoada. Então, em nome de Jesus, tudo começa quando você começa a entender a vontade de Deus para a sua vida.
vida. Outra peça da armadura de Deus é o capacete da salvação, que é a importância de você entregar a sua vida a Jesus. Porque essa armadura só vai poder usar ela quem for aliançado com Jesus. O capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós não vamos só ficar se defendendo, não. Quer dizer que é só o inimigo atacando e nós se encolhendo? Não, nós vamos atacar ele também. Com o quê? Com a palavra de Deus. E ele não vai aguentar o fogo, não. E a vitória é nossa por meio de Cristo Jesus. Amém, queridos? Você está gostando da guerra? Pois se não está gostando, aprenda a gostar. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Se você não quiser lutar guerras, é muito difícil você caminhar muito tempo com Deus. Ele vai na frente, nós vamos atrás, só obedecendo a estratégia que ele vai ensinando, nós vamos colocando em prática. E tem dia mal, mas tem muita vitória. Em nome de Jesus. Fica com Deus, fica na paz.